Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião, este espaço democrático aqui na TV Assembleia, que discute os mais variados temas de interesse da população. O nosso tema de hoje é um assunto inovador. Trata-se da Lei de Acesso à Informação, medida de âmbito nacional aprovada recentemente, que obriga os órgãos públicos a prestar a qualquer cidadão informações de interesse público, sem qualquer burocracia. E nós convidamos para discutir este assunto o procurador da Assembleia Legislativa, Arimateia Gomes Campos. O que é, afinal de contas, essa nova lei? Veja bem, a Constituição Federal de 1988, que foi a Constituição que redemocratizou o Brasil, ela estabeleceu no seu artigo 5º, que cuida dos direitos fundamentais, o direito do cidadão obter informações a respeito da coisa pública, do gestor público, daquele que administra negócio que não é próprio seu, que é um negócio alheio que pertence ao povo. E, durante todos esses anos, esse dispositivo constitucional não havia recebido nenhuma regulamentação. Surge, então, essa nova lei, a Lei de Acesso à Informação Pública, que é, na realidade, um marco legal que regulamenta, que detalha todos os procedimentos que a administração pública deve adotar para criar um conceito novo, um conceito de transparência, um conceito de acesso à informação, facilitando a vida do cidadão e permitindo que a sociedade, conhecendo os fatos, possa exercer um controle, conhecendo os fatos, possa ter mais consciência daquilo que diz respeito a seus interesses. Agora, esta lei, quais os órgãos públicos que estão obrigados a cumpri-la e a destinação dela é a qualquer cidadão realmente, né? Essa é uma primeira questão relevante nessa lei. E aí começa o primeiro conflito. Essa lei, ela tem como destinatários, ela se dirige a todos os órgãos da administração pública, direta e indireta. O que significa dizer? Órgãos da administração direta são aqueles órgãos que estão sob o comando direto do Poder Executivo, secretarias, todas as secretarias de Estado, todos os órgãos da administração que estão diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo. Os órgãos da administração indireta, aí entra uma conceituação jurídica diferente, abrange empresas públicas, sociedade e economia mista. E algumas dessas empresas públicas, especialmente aquelas que exploram a atividade econômica, como sociedade e economia mista, elas começam a pôr em xeque como poderiam aplicar essa lei na medida em que elas entendem que, em algum grau, por explorar a atividade econômica, certos contratos, certas informações deveriam estar protegidos como uma espécie de sigilo da atividade comercial que elas exploram. De qualquer sorte, a lei não excepciona nesse campo. Qualquer alteração deve ocorrer ou por força de uma edição de norma futura ou por uma interpretação judicial. Por fim, ela também se aplica às entidades da sociedade civil, que, embora sem fins lucrativos, recebem recursos públicos. Essa é uma questão extremamente importante. Nós já tivemos na história do Brasil pelo menos 3 episódios marcantes em que ocorreram desvios de recursos públicos que eram repassados pelo erário para essas entidades realizarem prestações de serviço à sociedade. Com essa nova lei, essas entidades, que embora privadas, recebendo recursos públicos, também se subordinam a essa lei. Ou seja, tem que prestar contas, tem que dar as informações que todo cidadão exigir. Só acredita que, em parte, esse receio, esse cuidado dessas empresas, como a Petrobras, etc., em abrir essas informações, tem a ver um pouco com aquela cultura do sigilo que prevalece no país aí já há bastante tempo, acho que até historicamente, né? Eu não tenho dúvida, você está absolutamente correto. Eu creio que a questão fundamental dessa lei é quebrar a cultura do sigilo e desenvolver a cultura do acesso à informação. Evidente que tem resistências, né? Evidente que tem resistência. Nenhum ser humano gosta de ter os seus atos controlados. É da natureza do ser humano, ser cioso e às vezes até exageradamente em relação aos atos que pratica. Mas numa sociedade democrática, a ideia do controle era indispensável. E eu não posso controlar um ato se eu não conheço o ato. Então, o que acontece? Nós vamos passar um período, que não será um período fácil, em que vamos ter que nos educarmos numa cultura do acesso à informação.
Essa cultura do acesso à informação, lógico que ela expõe a autoridade pública, né? A autoridade pública de qualquer grau, que teria os seus atos verificados por um público mais restrito, ela passa a ter que disponibilizar isso automaticamente, como, por exemplo, a realização das despesas, e está sujeita a qualquer instante a uma impugnação, a uma reclamação, a um pedido de certidão, ou mesmo a uma ação judicial por considerar aquele ato ilegal. Então, é uma nova fase que a sociedade terá que vivenciar, é uma nova experiência. Realmente, o que nós temos que fazer é desenvolver a cultura do acesso, a cultura que combate o sigilo, que combate o segredo, que é uma coisa praticamente atávica na vida nacional. Essa nova lei segue uma tendência internacional? Me parece que a ONU partiu da ONU, de alguns organismos. É verdade. É o que aconteceu. O direito à informação no mundo ele sofreu uma profunda transformação. Eu diria praticamente uma revolução. Há poucos anos, 2 décadas atrás, você praticamente não tinha regulamentações tão precisas quanto esse tema. O tema evoluiu de uma mera manifestação de expressão para uma ideia do direito à informação como um direito fundamental do ser humano. Alguns autores colocam com muita propriedade que o direito à informação é o próprio oxigênio da democracia. Como é que você vai estabelecer uma política pública? Como é que as pessoas vão participar do processo eleitoral se elas não são detentoras de informações? Então, a informação ela tem vários aspectos que são relevantes para a vida democrática. O primeiro é a própria questão da consciência, quer dizer, está vinculado à ideia de que o gestor da coisa pública, ele não é dono da coisa pública, ele é um gestor eventual. Ele está ali e cumprirá o seu mandato e passará o poder a outro. Então ele tem que divulgar os dados para que a população, essa sim, dona da coisa, saiba o que está acontecendo. Do instante que esses dados são divulgados, evidentemente que a consciência da sociedade se amplia. Por outro lado, para cada ato que eu divulgo a informação, um contrato, uma licitação, um motivo pelo qual eu revoguei uma licitação, eu permito que as pessoas exerçam um controle. Então, é um processo de reeducação que a sociedade brasileira terá que vivenciar. E os tratados internacionais, a ONU expediu um conjunto de princípios e normas, e o Brasil é signatário desses tratados internacionais, cuja ideia central é o quê? É de que todas as informações disponíveis no setor público não são propriedades do poder público, são propriedades do seu dono, que é o povo, que é a sociedade. Então, como um bem público, tal qual outros bens públicos, ela deve estar disponibilizada. Então, esse é o conceito que muda radicalmente nessa lei. Quer dizer, se eu tenho uma informação, ela deve ser disponibilizada. Note bem que houve um alargamento, inclusive, desse conceito de direito à informação. Hoje, o direito à informação, ele envolve 3 aspectos, basicamente. Primeiro, é que o órgão público, ele, esponte própria, por vontade própria, ele tem a obrigação de divulgar as informações. Ele tem a obrigação de passar essas informações adiante. Independente, é o que a gente chama de um comportamento ativo, um comportamento positivo. É a linguagem da lei que eu acho que é importante traduzir para a linguagem comum. O que significa isso? Significa que a administração pública, independente de provocação, independente de um requerimento, ela é obrigada a passar essas informações para o público. Como? Através dos sites, né? Através de informações de toda a ordem. Outra modalidade de exercício do direito à informação é quando o cidadão requer essa informação. Então, o cidadão faz um pedido, a administração tem um prazo, tem todo um rito de procedimentos a ser observado para atender ao cidadão. E um terceiro aspecto, também muito inovador, diz respeito às chamadas comissões da verdade. Nós estamos vivendo uma experiência no Brasil, a presidente Dilma acaba de nomear os membros da chamada Comissão da Verdade, e essa sistemática de comissões da verdade, elas têm sido adotadas em todo o mundo. O que significa isso? É uma modalidade diferente de exercício de direito à informação? Por que razão? Basicamente porque obriga o poder público a tomar aquelas informações que ele detém e que estavam lá há muito tempo, sem um maior controle, revisar aquelas informações e revelar à sociedade a autêntica, a verdade propriamente dita, sem nenhum contorno, sem nenhuma proteção de ordem política. Isso acontece muito no mundo inteiro, na área ambiental e em razão de crimes políticos no período de redemocratização,
quando você apura as praticadas por regimes ditatoriais. Procurador, agora para as pessoas que nos assistem em casa possam entender, o cidadão então, a partir dessa lei, quando ele provoca a instituição pública, ele pede determinada informação. Ele não tem então que ficar justificando praticamente nada para que ele quer aquela informação, né? Muito bem colocado. Essa é uma alteração significativa. Em primeiro lugar, não existe mais a exigência de um motivo. Era comum, e infelizmente ainda é, a administração, ao receber um requerimento de informação, solicitar ao requisitante ou ao requerente que diga o que você pretende com essa informação, qual é a finalidade. A lei é explícita, não exige a declaração da finalidade. Por quê? Porque ela parte do princípio que é um bem público. E sendo bem público, eu não preciso, para ter acesso a um bem público, nada mais do que a minha própria qualificação. Quem é você? Eu sou um cidadão e quero essa informação. O que eu vou fazer com essa informação não é algo que a administração pública possa ter o controle. Se houver uma resistência do órgão público em fornecer essa informação sem essa burocracia, o que pode acontecer? Bem, aí na verdade é o seguinte, essa lei também estabelece sanções. Essas sanções vão diversas ordens. A primeira delas atinge o servidor público. O servidor público que nega as informações, ele pode estar sujeito a uma sanção disciplinar. O gestor público, o agente político que nega a informação, ele também está sujeito a configurar um crime de improbidade administrativa, porque é violação do princípio da publicidade, que está no artigo 37 da Constituição Federal, e também está na Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Então, em resumo, o gestor público que resistir injustificadamente a prestar essas informações, ele estará sujeito a sanções. Por que eu digo injustificadamente? Porque poderá ocorrer remotamente, que os casos são bastante restritos, que as informações possam comprometer a intimidade, a honra, a vida privada de um servidor. Por exemplo, uma informação vinculada a quanto o servidor fulano de tal paga de pensão alimentícia. Essa não é informação de interesse público. Essa é informação que diz respeito à vida privada dele, não é? Por exemplo, a informação atinente à segurança pública, a planta dos presídios, a rota de vigilância que a polícia adota, evidentemente, são informações comprometedoras à segurança da sociedade, que justificariam uma resistência, uma negativa formal da autoridade administrativa. Afora essas hipóteses bem restritas, sobre as quais a lei especificamente enumera, não pode a autoridade pública resistir à ideia de dar acesso à informação, independente da justificativa apresentada. Procurador, nós vamos fazer uma parada, mas é rapidinho, nós vamos agora para o intervalo. E na sequência eu convido a você a continuar acompanhando essa entrevista com o procurador Arimateia Campos Gomes, procurador aqui da Assembleia Legislativa, explicando um pouco mais sobre o conteúdo da Lei de Acesso à Informação. É rapidinho, a gente volta logo logo. Estamos de volta com o programa Opinião, discutindo hoje a Lei de Acesso à Informação. Nosso entrevistado é o procurador Arimateia Gomes Campos, da Assembleia Legislativa. Procurador, o senhor faz parte de um comitê que está cuidando da implantação desta lei aqui na casa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente as medidas que vêm sendo tomadas e como está sendo a aceitação tanto do corpo dirigente da casa como dos servidores em relação a esta nova lei. Perfeito. Na realidade, a lei entrou em vigor e a implantação da lei não é uma coisa tão simples como aparentemente sugere a um leitor da lei. Por quê? Porque ela depende de organização da estrutura administrativa. A Assembleia já cumpre uma parte da lei no momento em que ela mantém no ar um portal que indica as despesas, viagem, gastos em geral, contratos firmados. Nesse aspecto, ela já cumpre uma parte da lei. Mas a lei é mais exigente. Então, o presidente da Casa, o deputado Teodorico Ferraz, juntamente com o deputado Roberto Carlos, decidiram
constituir, no âmbito da Assembleia Legislativa, um comitê encarregado da implantação da lei. Qual é a ideia? A ideia central é reunir os setores de informática, protocolo, procuradoria e própria presidência da Casa e sistematizar as informações, organizar os dados e implantar um conjunto de procedimentos que permitam controlar os dados que são divulgados e garantir o cumprimento da lei. Por exemplo, a lei fala em 20 dias. Fornecer as informações em 20 dias, podendo ser prorrogado quando houver uma necessidade justificável. Então, nós vamos precisar montar aqui um roteiro de procedimentos em que o cidadão encaminha um pedido pelo protocolo e nós faremos, então, um controle do prazo para que não haja perda do prazo e que se possa prestar a informação a tempo e a hora, como determina a lei. Por outro lado, também será permitido a requisição de informações pela internet. Nessas duas hipóteses, é preciso também que a Casa organize seus procedimentos para que a informação seja absolutamente correta. A segurança da informação, a fidelidade da informação, a autenticidade da informação tem que ser segura, porque senão você pode, inclusive, assumir responsabilidades ou ser responsabilizado por informações imprecisas, incorretas, que podem até levar o cidadão a uma interpretação equivocada ou negativa de um direito, eventualmente, que ele venha a reivindicar. Então, o comitê criado na Assembleia Legislativa tem um propósito. Qual é o propósito? Cuidar de todos os aspectos atinentes à implantação da lei. Isso requer uma revisão do site, ampliando as informações que ali já estão disponibilizadas, por sinal, muitas informações importantíssimas, que o cidadão deve acessar, vale a pena acessar. E, além disso, cuidar para que os procedimentos da Casa, requeridos pelo cidadão comum, possam ser prestados a tempo e a hora. É essa a finalidade. O servidor da Assembleia Legislativa, como é que tem sido a aceitação? Eles estão entendendo a importância dessa nova lei para, no caso, até do aperfeiçoamento da cidadania? Essa pergunta é muito pertinente porque, na realidade, um outro braço de atividades que esse comitê terá que cuidar é da capacitação dos servidores da Casa. Os servidores, muita gente não sabe disso, mas os servidores têm uma cultura que vem de um estatuto de servidores bastante autoritário. E por essa cultura, lá está previsto, é dever do servidor manter sigilo das informações que ele manipula diariamente. Então é preciso se revisar esse conceito, essa obrigação legal que está, inclusive, ainda hoje vigente no Estatuto dos Servidores, né, que é a Lei Complementar 46, para uma visão mais aberta. Quer dizer, a informação que ele deve manipular é uma informação que é um bem público, então ele não tem por que guardar segredo dessa informação pública. Ao contrário, essa informação ela pode ser veiculada. Só que tem um momento em que as informações são reunidas, são condensadas, são compiladas, para que um conjunto de informações esparsas sendo divulgadas não confunda ou, às vezes, instaure uma verdadeira confusão em relação a um determinado tema. Então, a finalidade qual é? A finalidade desse programa, também desse comitê, é capacitar servidores. Vamos fazer cursos, vamos treinar os servidores nessa nova cultura, a cultura do acesso à informação. Até para que o servidor não venha a ser indevidamente responsabilizado por eventual descumprimento da lei, que ele até, eventualmente, não conhece todos os detalhes dela. Só acredita que em quanto tempo a população já poderá ter acesso de uma forma mais ampla a essas informações no âmbito aqui da Assembleia Legislativa? Eu acho que muitas das informações, o Poder Legislativo Estadual é um poder muito aberto, ao contrário do que muitos imaginam, é um poder muito aberto. Eu acho que as pessoas já demandam e pela internet, pelo próprio portal, já têm informações. O nosso cuidado agora é de fazer com que essa informação fique mais organizada, porque na medida que as pessoas passarem a exercitar o pedido de direito à informação no prazo de 20 dias, aí nós temos que ter um controle mais rigoroso do nosso sistema de organização administrativa para que nós não possamos incorrer em erro em relação ao prazo. Pode haver um descumprimento da lei involuntário, porque se não houver um acompanhamento isso pode acontecer, porque a demanda pode ser muito grande. Então nós estamos tendo essa cautela, né? É preciso um pouco de paciência, é preciso um pouco de compreensão. Agora, o passo mais importante já foi dado. Há uma determinação política, administrativa, do presidente da Casa, Teodorico Ferraz, da mesa diretora, né,
sob a liderança do secretário Roberto Carlos, de implementar no mais breve tempo possível as medidas com vista à ampliação do acesso à informação no âmbito do Poder Legislativo. E tendo essa boa vontade, mesmo o cidadão que requereu informação, encontrou alguma dificuldade, pode nos procurar, pode acessar o setor de web da casa, pode acessar o próprio protocolo, a própria presidência da casa, e para que as informações cheguem com a precisão e com a qualidade que ele precisa. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, nós somos remunerados pela sociedade para servir o interesse público, o que nos dá muita satisfação pessoal. O senhor acredita que a lei de acesso à informação vai acabar provocando um impacto no próprio direito administrativo? Eu não tenho dúvida. O direito administrativo brasileiro ele tem uma matriz autoritária. A formação do Estado brasileiro é uma formação extremamente autoritária. E quando você dá direito ao cidadão de obter qualquer informação de interesse da sociedade, você está mudando a relação dos políticos com o cidadão. Quer dizer, o monopólio da informação, que era algo privativo dos agentes políticos, dos deputados, do governador, do prefeito, do secretário de Estado, agora vai estar disponível para o cidadão comum. E estando disponível para o cidadão comum, ele pode fazer um questionamento, ele pode impugnar um ato, mas, sobretudo, ele pode também trazer contribuições. Nós temos que romper com essa ideia de um conflito entre a sociedade e o gestor da coisa pública. Eles devem trabalhar em harmonia. Muitas vezes, uma informação disponibilizada, ela permite à autoridade tomar conhecimento de um ato irregular que está sendo praticado, antes que o prejuízo se consume em desfavor do erário. Basta que essa informação chegue a tempo. Imagine o cidadão requer uma informação de contrato e observa que aquele contrato tem um vício, tem um defeito. Ele pode comunicar à autoridade, a autoridade pode revisar esse ato, corrigir o erro, punir os responsáveis, antes mesmo que a despesa seja realizada, seja efetuada, seja paga. Então é uma vantagem. O acesso à informação é uma vantagem. A sociedade precisa entender isso como uma conquista. Ela é um ponto importante. Logo, logo os administradores vão saber administrar com essa parceria da sociedade civil. Agora, evidentemente que há resistências, né? Há resistência, o Brasil tem essa formação autoritária. Agora, outro aspecto a se considerar, nós estamos vivendo hoje a era da informação, né? A informática, a era digital, todo ato que você pratica deixa rastro, né? Nós temos visto aí nas CPIs, nas informações generalizadas, até de denúncias envolvendo escândalos de corrupção, em que muitas vezes o cidadão nega uma informação e adiante aparece um vídeo, aparece um e-mail confirmando a informação que ele havia negado ou desmentindo aquilo que ele havia afirmado. Então, em verdade, nós estamos vivendo essa nova era em que a reputação, a imagem nossa, ela está absolutamente vulnerável. A informação circula em todas as direções. Mesmo a mídia já não detém mais o acesso à informação. Antes, o cidadão recebia informação apenas da mídia, dos meios oficiais de imprensa. Hoje, muitas vezes, o meio oficial de imprensa não capta a informação com a rapidez necessária e nas redes sociais a informação já está circulando. Quando ela chega ao jornal, já é uma notícia requentada. Então, há uma nova dinâmica na vida social ditada pelo novo acesso à informação. E é evidente que isso rebate sobre o direito administrativo e sobre o direito político, né, que é o direito de votar, ser votado, escolher o seu representante. Isso está mudando no Brasil, né? Há uma frase clássica, de um clássico da política, do Rousseau, que dizia que o cidadão, quando escolhe o governante, ele exerce um papel de demonstrar poder. Depois ele é um mero súdito, porque ele não tinha mais capacidade de influenciar nas decisões governamentais. Isso mudou mesmo. Você vai ao site do Ministério Público, lá tem um espaço para você fazer uma denúncia. Você não precisa nem se identificar. Você pode denunciar, eu suspeito que é uma irregularidade aqui, aquele e acolá. Então, os órgãos ministeriais passam, a partir daquele instante, a desenvolver uma estratégia de fiscalização, de controle. Então, isso é muito importante para a sociedade brasileira, né? As sociedades modernas, elas têm uma característica. Elas são altamente auditáveis. Um dos problemas sérios que nós temos no Brasil, o Brasil é um país pouco auditado, né? Nós fiscalizamos pouco. Quando nós fiscalizamos, os atos já foram praticados, os ilícitos já ocorreram, e aí nós corremos atrás do prejuízo. O que nós temos que fazer é mudar essa cultura. Nesse sentido, a lei de acesso, ao romper com o sigilo,
ela possibilita o controle. E possibilita o controle até prévio, porque as informações estarão circulando no percurso do ato em que o ato está sendo praticado, não depois que ele já se consumou. Isso é extremamente saudável. Nosso tempo está se esgotando, mas ainda há tempo para mais uma ou duas perguntas. Primeiro o seguinte, o senhor falou aí sobre o país é pouco auditado tal, e me lembrou a questão também da formulação de políticas públicas. Nós temos os elementos programáticos da nossa Constituição Federal e essa nova lei, o senhor acha que vai favorecer o debate para que o próprio governo, ouvindo os setores devidamente informados, tenha mais condições de desenvolver programas realmente democráticos? Acho sensacional a sua pergunta. Nós estamos vivendo um momento ímpar na vida nacional. Essa legislação bem combinaria com uma que está sendo elaborada pelo Congresso Nacional, que poderá se converter em lei, que é exatamente aquela que procura estabelecer na administração pública algo muito comum nos países de governo parlamentarista, que é o quê? O governante ele tem que prestar conta periodicamente do seu governo, mas de uma forma que a população possa compreender. Para isso, ele precisa ter metas e objetivos programáticos definidos. Como no sistema presidencialista, você tem a garantia de que vai exercer o mandato até o último dia, porque senão seria um golpe de Estado, o cidadão não se sente tão obrigado a apresentar metas e desempenhos. Vale dizer, se eu nomeio um secretário ou nomeio um ministro e ele não desempenha a contento o seu trabalho, mesmo assim eu poderia, na condição de presidente, governador ou prefeito, mantê-lo no cargo até o último dia do mandato. É uma questão de mera confiança. Com esse sistema, muda. Por quê? Porque eu vou exigir metas, informações, adotando um modelo similar ao modelo vigente nos sistemas parlamentaristas de governo. É muito salutar. Procurador, agradeço a participação do senhor aqui no nosso programa, clareando a ideia das pessoas que ainda não estavam bem informadas sobre essa nova lei de acesso à informação. E quero com certeza entrevistá-lo em outras oportunidades. E a você que nos assistiu durante esse bate-papo, eu agradeço pela sua audiência e até uma próxima oportunidade.